Você já se sentiu perdido? Como se estivesse buscando algo fundamental, um sentido, um propósito, mas ele parece sempre escapar entre seus dedos? Talvez você tenha lido inúmeros livros, participado de workshops, buscado respostas em todos os lugares que pareciam certos. Mas, e se eu te dissesse que uma das chaves mais poderosas para desbloquear seu verdadeiro propósito não está lá fora, mas sim escondida justamente na parte de você que mais evita? Estamos falando do seu lado sombrio, aquilo que você talvez rejeite, tema ou até se envergonhe. O grande psiquiatra Carl Jung nos ensinou que essa escuridão não é algo a ser eliminado, mas sim um portal a ser compreendido e integrado. E é nessa jornada corajosa de autoconhecimento que podemos finalmente encontrar nosso caminho mais autêntico. Fique comigo e vamos juntos desvendar como abraçar sua totalidade, incluindo suas sombras, pode iluminar o propósito da sua vida. Para entender essa jornada em direção ao nosso propósito através da escuridão, precisamos primeiro conhecer um pouco mais sobre o seu arquiteto, Carl Jung. Um pioneiro da psicologia profunda, Jung nos convidou a mergulhar para além da superfície da nossa mente consciente, explorando os vastos e misteriosos territórios do inconsciente. E foi nesse mergulho que ele identificou um conceito fundamental: a sombra. Mas o que exatamente é essa sombra? Contrariando a intuição inicial, Jung não a definiu como algo inerentemente mau ou demoníaco. Em vez disso, a sombra é o conjunto de todos os aspectos da nossa personalidade que, por diversos motivos, reprimimos, negamos ou simplesmente não reconhecemos em nós mesmos. Pense nela como um porão escuro da nossa psique, onde guardamos não apenas nossos medos, inseguranças, raiva, inveja ou egoísmo, mas também, surpreendentemente, potenciais positivos que, por alguma razão, consideramos inaceitáveis ou perigosos. Talvez uma assertividade que confundimos com agressão, ou uma criatividade que julgamos inútil ou infantil. Escondemos essas partes por medo do julgamento alheio e, principalmente, do nosso próprio. As normas sociais, as expectativas familiares e a nossa necessidade de manter uma autoimagem idealizada e aceitável nos levam a varrer para debaixo do tapete tudo aquilo que não se encaixa nesse molde. O problema crucial, como Jung apontou, é que o que reprimimos não desaparece. Pelo contrário, continua a existir e a influenciar nossas escolhas, nossos relacionamentos e nosso bem-estar de formas sutis e muitas vezes destrutivas, frequentemente se manifestando através de projeções, quando vemos nos outros aquilo que não aceitamos em nós. A sombra, portanto, não é um monstro a ser derrotado, mas uma parte negligenciada e essencial de quem somos, guardando uma imensa quantidade de energia psíquica e informações valiosíssimas sobre nossa verdadeira natureza. Compreender a sombra é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação, segundo Jung, ocorre através de um processo contínuo e profundo que ele denominou individuação. Imagine a individuação como a jornada mais importante da sua vida. A jornada para se tornar quem você realmente é, em sua totalidade singular e autêntica. Não se trata de alcançar um estado de perfeição idealizada, livre de falhas. Isso seria negar nossa própria humanidade. Pelo contrário, a individuação é sobre alcançar a completude. E não pode haver completude sem que reconheçamos e integremos conscientemente a nossa sombra. A sombra, como vimos, contém partes vitais de nós. Ignorá-la é como tentar construir uma casa sólida sobre um alicerce incompleto. A individuação, portanto, exige a coragem de descer àquele porão escuro, acender a luz e examinar o que foi deixado lá. É fundamental entender que integrar a sombra não significa dar vazão a todos os seus impulsos de forma indiscriminada ou prejudicial. Não se trata de se tornar uma pessoa má para ser completo. Integrar significa, antes de tudo, reconhecer esses aspectos em nós mesmos, compreender suas origens e suas mensagens, aceitá-los como parte da nossa complexidade humana e, finalmente, encontrar formas saudáveis e construtivas de canalizar a energia que eles contêm. Como essa integração acontece na prática? Começa com uma honestidade radical consigo mesmo, com a disposição para observar, sem julgamento imediato, aquelas reações, pensamentos
e sentimentos que nos causam desconforto. Acontece quando paramos de projetar nossas características sombrias nos outros e começamos a nos perguntar: o que isso que tanto me incomoda no outro diz sobre mim mesmo? É um processo de expansão da autoconsciência, um exercício contínuo de autoaceitação. E é precisamente nesse movimento de abraçar todas as nossas facetas, as luminosas e as obscuras, que nos tornamos mais autênticos. Quando paramos de gastar uma imensa quantidade de energia psíquica, reprimindo partes de nós, essa energia se torna disponível para vivermos de forma mais plena, alinhados com nossos valores mais profundos. É aqui, neste ponto de maior integridade interior, que o nosso propósito de vida começa a emergir com uma clareza surpreendente, como um farol que se acende na névoa. A jornada da individuação, com seu foco na integração da sombra, não é apenas um exercício filosófico abstrato. Ela tem implicações diretas e profundamente transformadoras na descoberta e vivência do nosso propósito. Mas como exatamente essa parte tantas vezes temida de nós pode nos guiar? Vamos explorar alguns dos tesouros mais valiosos que se escondem na escuridão da sombra e como eles podem iluminar nosso caminho. Primeiramente, a sombra é um reservatório de energia e vitalidade libertas. Muitas vezes, paixões intensas, uma assertividade poderosa ou uma força de vontade indomável são reprimidas porque foram, em algum momento, julgadas como agressivas, inconvenientes ou egoístas. Quando reconhecemos e integramos saudavelmente essa energia, por exemplo, canalizando uma raiva reprimida, não em fúria destrutiva, mas em determinação para lutar por justiça ou defender nossos limites, liberamos uma vitalidade imensa. Imagine alguém que sempre evitou confrontos, vivendo na sombra da passividade. Ao integrar sua capacidade de se posicionar, pode descobrir um propósito em advogar por aqueles que não têm voz ou em liderar mudanças significativas. Em segundo lugar, a sombra frequentemente mascara talentos e potenciais ocultos. Medos profundos e inseguranças podem estar, na verdade, protegendo ou sufocando habilidades e dons que nunca nos permitimos desenvolver. Talvez o medo de ser o centro das atenções, uma sombra da timidez ou da inadequação, esconda um carisma natural e um talento para a comunicação. Ao confrontar e trabalhar esse medo, essa pessoa pode descobrir um propósito em inspirar, ensinar ou conectar pessoas. A sombra pode conter aquela vocação que abandonamos por considerá-la impraticável ou indigna. Em terceiro lugar, ao examinarmos nossas projeções, descobrimos valores autênticos. Aquilo que julgamos com mais veemência ou admiramos com exagero nos outros, frequentemente aponta para aspectos não resolvidos em nós mesmos ou, crucialmente, para valores que são profundamente importantes para nós, mas que não estamos vivendo. Se você se irrita profundamente com a ambição desmedida de alguém, pode ser que sua própria ambição legítima esteja na sombra, esperando para ser reconhecida e direcionada para um propósito que envolva crescimento e impacto positivo. Reconhecer esses valores é como encontrar uma bússola interna que aponta para um caminho mais significativo. Finalmente, a sombra é uma fonte inesgotável de criatividade e autenticidade. As experiências e emoções cruas, a dor, a melancolia, a estranheza, a rebeldia, que muitas vezes relegamos à sombra, são a matéria-prima da verdadeira expressão artística e da originalidade. Um artista que ousa explorar seus sentimentos sombrios em sua obra não apenas cria algo único, mas também se conecta com a humanidade em um nível mais profundo, encontrando propósito nessa conexão. Viver a partir dessa autenticidade que abraça todas as nossas cores é o que nos permite construir uma vida que realmente ressoa com quem somos e não com quem deveríamos ser. Então, como você pode começar essa exploração corajosa, mas imensamente recompensadora da sua própria sombra? É importante lembrar que este é um caminho muito pessoal e contínuo. Não se trata de um destino final a ser alcançado ou de consertar algo que está quebrado em você, mas sim de um processo contínuo de conhecer, compreender
e integrar cada vez mais quem você é. Antes de tudo, um lembrete essencial. Seja incrivelmente gentil consigo mesmo durante essa jornada. Olhar para as partes de nós que preferiríamos ignorar pode ser desafiador e, por vezes, desconfortável. Não há pressa. Se em algum momento sentir que o processo está se tornando opressor, ou se desejar um acompanhamento mais estruturado, considere buscar o apoio de um terapeuta com orientação junguiana ou um profissional de saúde mental qualificado. Eles podem oferecer um espaço seguro e ferramentas valiosas para navegar por essas águas mais profundas. Dito isso, existem algumas práticas simples e poderosas que você pode incorporar no seu dia a dia para começar a iluminar sua sombra. Comece pela autoobservação consciente. Preste atenção com curiosidade e sem julgamento imediato às suas reações emocionais intensas, tanto as negativas quanto as surpreendentemente positivas, a certas pessoas, situações ou ideias. Pergunte-se: o que esse gatilho está realmente me dizendo sobre mim mesmo? Que parte de mim está sendo ativada aqui? O trabalho com sonhos também é uma ferramenta clássica junguiana. Mantenha um diário de sonhos ao lado da cama e anote o que conseguir se lembrar ao acordar, por mais fragmentado ou bizarro que pareça. Jung via os sonhos como mensagens diretas do inconsciente, frequentemente carregadas de simbolismo, que pode revelar aspectos ocultos da nossa sombra. Pratique o journaling sincero. Reserve um tempo para escrever livremente sobre seus sentimentos difíceis, a raiva que você engole, a inveja que sente secretamente, os medos que te paralisam e a vergonha que te assombra. O objetivo não é refletir, mas trazer esses sentimentos para a luz da consciência, observando-os sem a necessidade de agir sobre eles imediatamente. A exploração criativa pode ser um canal maravilhoso. Use a pintura, o desenho, a escrita, a dança, a música ou qualquer forma de arte que ressoe com você para dar voz àquilo que está escondido, àquilo que palavras comuns talvez não consigam expressar. E claro, mantenha uma atenção especial às suas projeções. Lembre-se, aquilo que você mais critica ferozmente ou admira exageradamente nos outros, muitas vezes é um espelho refletindo qualidades não reconhecidas ou reprimidas em você mesmo. Em vez de julgar o outro, use essa percepção como uma pista para olhar para dentro. A chave para todos esses primeiros passos é abordar essa exploração com uma atitude de curiosidade genuína e profunda compaixão por si mesmo, como um arqueólogo gentil e paciente, descobrindo os tesouros escondidos nas ruínas da sua própria alma. Ao longo desta jornada, vimos que o seu chamado lado sombrio não é de forma alguma seu inimigo. Pelo contrário, ele é uma parte intrínseca e inestimável da sua riqueza interior, um professor inesperado e, por vezes, severo, mas sempre apontando na direção do seu crescimento e do seu propósito mais autêntico. A sombra guarda a chave para uma compreensão mais profunda de quem você realmente é. A jornada de integração da sombra, o caminho da individuação é, em essência, a jornada para a autenticidade radical. É desafiadora? Sem dúvida. Exige coragem, honestidade e uma dose generosa de autocompaixão. Mas, ao empreendê-la, você libera uma força, uma resiliência e uma clareza que talvez nunca tenha imaginado possuir. Você deixa de lutar contra si mesmo e começa a dançar com a totalidade do seu ser. Ao abraçar corajosamente todas as partes de si mesmo, a luz brilhante e a escuridão misteriosa, as qualidades que você exibe com orgulho e aquelas que preferia esconder, você não apenas se torna mais completo, mais íntegro. Você, de fato, ilumina o caminho único que só você pode trilhar neste mundo. Seu propósito não é algo a ser encontrado lá fora, como um objeto perdido, mas algo a ser descoberto e construído a partir da sua verdade interior mais profunda. Portanto, não tema a profundidade da sua própria alma. Ouse olhar para a sua sombra com olhos de explorador, pois é lá, no encontro corajoso e compassivo com a sua totalidade, que reside a chave mais poderosa para desbloquear uma vida com mais significado, vitalidade
e um propósito que ressoa com a sua essência mais verdadeira. Essa profunda reflexão sobre a sombra e o propósito ressoou com você? Adoraríamos saber o que você pensa. Compartilhe suas ideias, suas próprias experiências com o autoconhecimento ou qualquer insight que este vídeo tenha despertado nos comentários abaixo. Sua perspectiva enriquece nossa comunidade. Se você achou este conteúdo valioso e inspirador, demonstre seu apoio deixando um like. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. E claro, compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou qualquer pessoa que você acredite que também possa se beneficiar desta jornada de olhar para dentro. Para não perder mais conteúdos como este, explorando os fascinantes caminhos da psicologia, da filosofia e do desenvolvimento pessoal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho de notificações. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração. Até a próxima.